Georgia Ferret Williams nasceu em 7 de setembro de 1995, em Shropshire, na Inglaterra. Ela era descrita por todos como uma garota carinhosa, inteligente e muito educada. Georgia vivia com seu pai, Stephen, um policial, sua mãe Lynette e sua irmã mais velha, Scarlett. Ela também tinha um namorado chamado Matthew. Georgia e sua família eram muito próximos e amorosos uns com os outros. Ela sempre voltava cedo para casa e nunca saía sem informá-los onde iria e com quem estava. Além de ser monitora da escola em que estudava, ela também era cadete no Corpo de Treinamento Aéreo e sonhava em um dia se tornar uma paramédica da Força Aérea. Ela amava praticar esportes, era descrita como tendo uma personalidade vibrante e era adorada por todos aqueles que a conheciam. Assim que ela atingiu idade suficiente para trabalhar, Georgia conseguiu um emprego de meio período em um posto de gasolina local e rapidamente fez amizade com os colegas de trabalho. Entre este grupo de amigos estava um garoto chamado Jamie Reynolds, de 23 anos. Ele já havia estudado com Scarlett, a irmã de Georgia. A família dela costumava frequentar o posto de gasolina, então já conheciam Jamie e o descreveram como um garoto quieto e educado. Depois de algum tempo, Jamie começou a se interessar por Georgia, deixando claro seus sentimentos. Georgia disse a ele que não estava interessada em namorar no momento, mas que os dois poderiam continuar sendo amigos. Embora Georgia não compartilhasse do mesmo sentimento, isso não impediu que a garota passasse tempo com ele. Ela continuou sendo sempre educada e amigável com Jamie. Quando criança, Georgia se sentia excluída pelos outros colegas. Ela conhecia bem esse sentimento. Por isso, não queria ignorar o rapaz. Então, sendo a pessoa gentil que era, ela sempre se certificava de que Jamie estava sendo incluído nas conversas, o tratando com muita gentileza. Jamie trabalhava em tempo integral no posto de gasolina, e em uma de suas conversas, Jamie disse a Georgia que não estava muito feliz com o trabalho e que tinha um forte interesse em fotografia e pretendia seguir carreira como fotógrafo. Georgia o encorajou a seguir o seu sonho, assim como fazia com todos os outros amigos, e se ofereceu para ajudar no que ela pudesse, caso ele precisasse. Jamie perguntou a Georgia se ela não se importaria em posar para algumas fotos, dizendo que ele usaria essas fotos para o seu portfólio. Ela ficou muito empolgada e concordou em ajudá-lo, então Georgia e alguns amigos concordaram se encontrar na casa dos pais de Jamie para essa sessão de fotos. No dia 26 de maio de 2013, Georgia estava participando de um churrasco em casa com sua família e não estava mais afim de ir à casa de Jamie. Mas como ela já havia combinado e Jamie morava a poucos minutos de sua casa, ela decidiu ir mesmo assim, pensando que talvez fosse ser bem rápido tirar as fotos e em pouco tempo ela já estaria de volta. Georgia então foi para o seu quarto se arrumar, trocou de roupa, colocou sua jaqueta de couro e por volta das 7h30 da noite saiu para encontrar Jamie e seus amigos, dizendo a seus pais que estaria de volta assim que a sessão de fotos terminasse. Georgia sempre foi responsável e confiável, então os pais dela concordaram em deixá-la ir, até porque a casa de Jamie era apenas a 5 minutos a pé. Cerca de 3 horas se passaram e Georgia ainda não tinha voltado. Então sua mãe, Lynette, mandou uma mensagem de texto perguntando a ela se estava tudo bem e que horas ela voltaria para casa. Georgia respondeu dizendo que assim que a sessão terminasse, ela ficaria conversando com os amigos mais um pouco e não sabia que horas voltaria para casa. Disse para eles não se preocuparem com ela e finalizou a mensagem com 3 emojis de beijos, como ela sempre costumava fazer. Como Georgia sempre foi uma garota muito responsável, seus pais confiaram nela e foram dormir. Porém, na manhã do dia seguinte, por volta das 6 horas, sua mãe Lynette acordou e foi até o quarto da filha verificar se ela estava bem, mas a garota ainda não tinha chegado. Muito preocupada, a mãe da jovem resolveu enviar outra mensagem perguntando onde ela estava, e somente por volta das 7h30, Georgia respondeu dizendo que tinha ficado com seus amigos e perdeu a noção do tempo, por isso esqueceu de avisá-la antes, e finalizou a mensagem dizendo que a bateria do celular estava acabando. Georgia também tinha 2 compromissos naquele dia, um festival de música e suas primeiras aulas para tirar carteira de motorista que seus pais tinham certeza que ela não perderia por nada.
Como ela não apareceu durante o dia todo, seus pais presumiram que ela havia ido da casa dos amigos direto para o local dos seus compromissos. Porém, se passou mais uma noite e Georgia não retornou. 2 dias se passaram e ninguém tinha visto ou falado com a jovem, o que deixou seus pais extremamente preocupados. Apesar dessa preocupação toda, no início, os pais da jovem pensaram que talvez ela estivesse tendo um episódio de rebeldia e por isso estaria ignorando eles. Eles resolveram procurar por ela na casa de amigos e conhecidos, mas ninguém via a garota há dias e não sabiam onde ela estava. Então, quando seus pais ficaram sabendo que ela nem sequer compareceu aos exames para tirar carteira de motorista, do qual ela estava muito empolgada, eles decidiram informar a polícia sobre o seu desaparecimento. Seu namorado Matthew fez uma postagem desesperada no Facebook, dizendo que ela estava desaparecida e implorou por qualquer informação que pudesse ajudar a encontrá-la. Os pais de Georgia disseram tudo o que eles sabiam à polícia e falaram que sua filha havia ido até a casa de Jamie Reynolds para uma sessão de fotos. Quando a polícia verificou o histórico de Jamie, eles tiveram uma surpresa muito desagradável. Em 2008, quando Jamie tinha 17 anos, ele foi acusado de tentar estrangular uma garota de 16, depois de atraí-la para a casa dele com o pretexto de ajudá-lo com um projeto. Uma equipe de serviços de saúde mental juvenil fez uma visita à casa de Jamie na época para verificar a situação mais a fundo e seus pais revelaram que o garoto tinha obsessão por conteúdo adulto violento e asfixia. Eles também disseram à equipe que encontraram várias fotos perturbadoras no quarto de Jamie, de meninas do qual ele desenhou uniformes nelas e colocou laços ao redor de seus pescoços. Na época, a equipe constatou que o garoto representava um risco à sociedade, mas a polícia não tomou nenhuma providência e disseram que o caso já tinha sido resolvido. Em 2011, Jamie novamente chamou a atenção quando ele correu atrás de um carro de uma garota só porque ela não queria namorar com ele. A polícia também não checou essa situação e não ligou o caso de Georgia com o caso que ocorreu em 2008. Depois de puxar o seu histórico, a polícia decidiu ir até a casa de Jamie, mas ninguém atendeu a porta e também não havia carro na garagem. A polícia conseguiu contato com os pais de Jamie, que estavam viajando no feriado, e eles não sabiam onde Jamie estava, mas passou a marca e a placa da van do rapaz. Depois disso, uma busca pela van começou. Checando câmeras de segurança e reconhecimento da placa do veículo de Jamie, a polícia foi capaz de verificar que ele esteve com sua van em um hotel a quase 490 km de distância, na cidade de Glasgow, na Escócia. Nas imagens das câmeras, ele aparece sempre sozinho, e no estacionamento do hotel, ele foi visto fazendo uma troca rápida de roupa ao lado de sua van. A polícia de Shropshire contatou a polícia da Escócia e ele foi levado para o interrogatório. Em seu depoimento, ele afirmou que não sabia nada sobre o paradeiro de Georgia e até aquele momento a polícia não podia provar nada. Por causa do seu histórico, Jamie foi preso e levado de volta para Shropshire para mais questionamentos. No entanto, ele resolveu não colaborar com a polícia, não dizendo absolutamente nada e negando todas as acusações. A polícia então voltou à casa de Jamie, o último lugar conhecido que Georgia esteve. Lá, eles encontraram a câmera de Jamie e após uma breve perícia, a polícia constatou que alguém havia tentado limpar o cartão de memória, mas não conseguiu. As fotos que estavam na câmera mostravam algo extremamente cruel e macabro. Georgia foi forçada a subir em uma caixa com uma corda em volta do pescoço e depois Jamie chutou a caixa, fazendo com que a garota fosse enforcada até a morte. Ela foi fotografada assim por toda a casa e depois que ele terminou, ele usou do seu cadáver fotografando todo o ato do início ao fim. Em seu computador foram encontrados 16.800 imagens e 72 vídeos de conteúdos impróprios e grotescos. Os pais de Jamie disseram que ele começou a consumir esse tipo de conteúdo aos 14 anos. Eles tentaram impedir que ele acessasse sites desse tipo, cortando o Wi-Fi, mas Jamie conseguiu seu próprio Wi-Fi, sem os pais saberem. Foi encontrado também um caderno com 40 histórias de Jamie fazendo coisas terríveis com garotas, inclusive uma história sobre Georgia, que relata exatamente o que eles viram nas fotos.
Os policiais acreditam que ele escreveu essa história antes de atrair Georgia para a casa dele. Apesar de todas essas descobertas, James se declarou inocente. Os policiais levaram o rapaz sob custódia e depois foram até a casa dos pais de Georgia para dar a triste notícia. Steven e Lynette disseram que assim que eles abriram a porta, sabiam que sua preciosa filha não estava mais viva. Eles ficaram extremamente transtornados. Jamie foi acusado pelo crime, mas ele se recusou a dizer onde o corpo de Georgia estava. Segundo o detetive Hopwood, Jamie estava brincando com a polícia. A polícia começou a formular uma linha do tempo do trajeto de Jamie nos dias após o desaparecimento de Georgia, e as câmeras de segurança foram essenciais para ajudar a encontrar o local do corpo. Um dia depois do desaparecimento, Jamie foi visto pela câmera de um posto de gasolina enchendo o tanque de sua van. Nesse momento, Georgia já estava morta e o seu corpo estava na parte de trás do veículo. Jamie dirigiu até o Wrexham, deixou sua van estacionada com o corpo de Georgia dentro e parou para assistir um filme no cinema, o mesmo filme que ele tentou convencer Georgia a assistir com ele, uma das sequências de Velozes e Furiosos que estava passando na época. Depois disso, eles não conseguiram mais encontrar imagens dele. Então, a polícia fez um apelo ao público. Eles pediram para todas as pessoas que viram a van de Jamie entre as 5 da tarde e 10h30 da manhã em Wrexham para entrar em contato. Várias pessoas entraram em contato. Uma dessas pessoas disse ter ajudado Jamie a tirar sua van, que ficou atolada em uma estrada, e passou a localização do local onde isso ocorreu. No dia 31 de maio de 2013, 5 dias após o seu desaparecimento, as autoridades encontraram um corpo feminino que, após análises dentárias, foi confirmado ser de Georgia Williams. Steven, pai de Georgia, também ajudou no reconhecimento do corpo. Ela estava nua e escondida em uma área da floresta perto de Wrexham. Segundo o relatório policial, Georgia foi morta entre as 8 e 9 horas da noite. A polícia acredita que o rapaz deixou a cidade em direção a Glasgow por volta da meia-noite. Não está claro se havia mais pessoas na casa de Jamie ou não, já que Georgia havia combinado com outras pessoas do trabalho de também se encontrarem lá. Para a polícia, Jamie planejou tudo com cautela e provavelmente lhe disse para os demais colegas de trabalho que a sessão de fotos estava cancelada. Assim, eles não iriam e ele poderia ficar sozinho com Georgia para cometer o crime. Jamie Reynolds foi oficialmente acusado de assassinato, mas continuava negando qualquer envolvimento no caso. Em 2 de dezembro de 2013, ocorreu seu julgamento. Steven, pai de Georgia, disse que viu Jamie antes de entrar no tribunal. Ele ria e brincava, como se não tivesse nenhum arrependimento ou empatia com a destruição que ele tinha causado na família da jovem. Mas pouco antes de entrar no tribunal, o seu comportamento mudou rapidamente, de debochado para manso e infantil. Em 19 de dezembro, para o alívio da família de Georgia, Jamie Reynolds se declarou culpado e confessou todo o crime. Ele recebeu a mais severa sentença possível que as leis da Inglaterra permitiam. O juiz disse que Jamie era um potencial serial killer e um perigo à sociedade, e caso saísse da prisão, com certeza faria de novo. Jamie foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e se tornou a pessoa mais jovem a receber esse tipo de sentença na Inglaterra. Em 2014, o rapaz apelou de sua sentença, mas teve o seu pedido negado. Os pais da jovem disseram que, apesar de Jamie pagar pelo que fez, a sentença não será nada para ele, pois ele ainda poderá ver e falar com seu pai e sua mãe, enquanto eles nunca mais verão Georgia. Uma investigação também foi realizada sobre como os ataques anteriores de Jamie a outra garota foi tratado pela polícia, e 6 policiais que eram responsáveis pelo caso na época foram advertidos por má conduta. Os pais de Georgia disseram que se a polícia tivesse feito a parte deles, sua filha ainda estaria viva. Após o que ocorreu com Georgia, Steve, que trabalhava como policial, resolveu pedir as contas, pois disse que perdeu a confiança na polícia. A memória de Georgia Williams foi homenageada pela comunidade local. Eles arrecadaram mais de 2.000 libras para que um banco memorial fosse feito para ela. Sua família também deu início ao Georgia Williams Trust, uma instituição de caridade que ajuda jovens a ir atrás de suas paixões e sonhos, com a ajuda de bolsas e parcerias, um tributo a Georgia.